Johnny, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite para estares aqui hoje a falar um pouco sobre ortopedia, sobre medicina desportiva, um pouco também sobre futebol. Antes de mais, perguntava-te a ti e para os nossos espectadores para nos dizeres quem é que é o Johnny fora de ortopedia, fora do mundo da medicina desportiva, para saber um bocadinho sobre ti. Muito bem, obrigado pelo convite, David, é um prazer estar aqui. Isso é uma pergunta curiosa, acho que nunca me tinham feito dessa maneira. O Johnny é alguém que, antes de ser médico, é alguém que gosta muito de viver a vida. Tenho alguns hobbies inegociáveis, um deles é o desporto e daí também o meu interesse com a medicina desportiva. Viajar é algo que gasto muito tempo e recursos financeiros A fazê-lo. porque agrada-me conhecer o mundo em família, e o outro grande pilar é essencialmente a família. Gosto muito de passar tempo em casa com a minha mulher e com o meu filho. Acho que esse é o verdadeiro Johnny. E diz-me uma coisa, como é que tu decidiste que querias ser médico? Como é que decidiste depois de ser médico que querias te dedicar à área da ortopedia? Houve aí algum clique na tua formação que fez despertar isso? Sim, é uma história curiosa porque eu sempre tive ideias muito fixas e por vezes oriundas de não sei bem de onde. Na minha família ninguém é médico e eu em certa altura decidi, tinha uns 10 anos, decidi que queria ser médico e não mudei de ideias até então, não sabia exatamente o que é que isso queria dizer, em termos de desafios e em termos de profissão, mas o interesse nasceu do nada, não sei se é inato ou não sei se isso existe na verdade. Mas sempre foi uma área que me despertou bastante interesse e segui o caminho para lá chegar. A relação com a medicina desportiva é mais curiosa porque, como não tenho exemplos diretos a seguir, ou não tinha numa fase mais jovem da minha vida, nunca vislumbrei a capacidade de associar o desporto à medicina, não sei dizer bem porquê. Okay. É curioso que eu, às vezes rio-me disso com a minha mulher, porque também é médica, eu conhecia no primeiro ano de faculdade, por isso acabou por acompanhar um bocadinho o percurso, que eu tenho ainda hoje na caixa de e-mail algumas candidaturas para cursos, não cursos superiores, mas formações na área do exercício, porque senti que faria sentido na minha vida de alguma maneira trazer o exercício também para a minha parte profissional e passei a maioria do curso a achar que queria ser neurocirurgião. Okay. No ano comum, ou seja, naquele ano de estágio que nós fazemos depois dos 6 anos de medicina, ainda com a ideia de querer ser neurocirurgião, fiz um estágio de neurocirurgia no Hospital de São João. Verifiquei que é uma especialidade muitíssimo interessante, mas com alguma carga emotiva, nomeadamente por patologias e com outcomes, às vezes, dessas mesmas patologias difíceis e que resultam muitas vezes em morte, não é? Que eu senti que ia ter dificuldade de carregar isso nos ombros no dia-a-dia. Por coincidência, fazia urgência no hospital de Santa Maria da Feira, com um médico que fazia urgência nesse hospital de traumatologia, que tinha estado relacionado com as seleções brasileiras, okay, de futebol e de voleibol, e fui, de forma informal, mantendo algum contacto com ele, e fui percebendo que havia aqui alguma simbiose possível entre o desporto e a medicina, que foi algo que durante o curso acabei por não presenciar. Tive em Coimbra uma ligação com a ortopedia, muito aquela ortopedia hospitalar e não tanto esta área mais desportiva, e levantou-se aqui de repente uma possibilidade que acabou por fazer todo o sentido. Aliás, nesse ano iniciei logo antes da especialidade a formação, a pós-graduação em medicina desportiva, okay, porque percebi que esse seria o caminho e a ortopedia era algo inevitável, porque tinha que aliar a parte cirúrgica, isso era o non-negotiable para mim,
E de repente pareceu óbvio aquilo que teve escondido durante 25 anos. E tu disseste que no início, quando estavas a apresentar, falaste que o Johnny é uma pessoa que gosta de viajar, gosta de fazer desporto. Tu achas que é fundamental um médico, não só ortopedista, mas outro médico qualquer que se dedique a tratar atletas, a tratar coisas mais ligadas com a medicina desportiva, estar ligado ao desporto, do ponto de vista de praticar desporto, saber sobre determinados tipos de desporto, sobre exercício? Achas que isto é fundamental ou achas que na prática clínica isto não faz diferença? Eu acho que, sinceramente, para mim, chega a ser difícil que essa relação não exista. Okay. Ou seja, é difícil para mim que tu sugiras algo relacionado com o estilo de vida que te seja totalmente alheio. Uhum. Porque quase nada disto que nós falamos é linear, não é? Ou seja, se nós falarmos sobre desporto e lesões, são dois amigos, não é? São indissociáveis. E eu, por exemplo, muitas vezes vejo alguns colegas nossos, alguns profissionais de saúde, a focar-se muito nesta relação como algo que possa justificar a não prática ou a ausência de prática de exercício físico, por exemplo. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Se tu não experimentares na tua pessoa, se não tiveres passado por isso, e mais do que tudo, se não o fizeres é porque em princípio não faz sentido para ti, não é? Porque a grande maioria das pessoas que são sedentárias não o são por contraindicação médica. Podemos chegar lá, algumas se calhar com contraindicações mal impostas, claro. Mas não será esse o motivo, será um motivo de escolha pessoal ou de falta de gosto puro. É estranho para mim estar a dizer a alguém que, e digo isso muitas vezes e cada vez mais, estar a dizer a alguém que deve fazer exercício físico quando isso não tem lugar na minha vida, não é? E por isso eu acho que é essencial. Gostava, muito honestamente falando e abrindo o coração, gostava de ter tido um passado desportivo mais rico ainda. Okay? Eu joguei handball quando entrei para o 5º ano de escolaridade, comecei a jogar handball e joguei-o até à altura que entrei na faculdade, numa altura em que erradamente e também não tinha ninguém por perto para consultar, achei que não ia ter tempo para mais nada e portanto substituí o handball pelo ginásio. Não, trouxe-me outras coisas, nomeadamente a disciplina e tudo mais que eu acho que é importante, mas tirou-me uma parte que eu acho muito importante no desporto, na juventude, que é o balneário, que é na verdade aquilo que eu tenho saudades, e portanto gostava de ter dado continuidade mais tempo a esse tipo de prática desportiva. Não o fiz, mas faço-o de outra maneira. Ok, porque eu às vezes costumo dizer isto, eu estar a aceitar opiniões sobre o exercício de uma pessoa que não tem experiência nenhuma é um pouco como eu ir a um restaurante em que o chefe de cozinha é vegetariano e ele vai-me servir um bife. É uma comida que ele nem sequer experimentou, como é que ele pode saber se aquilo está bom ou se está mau, não é? Certo. É a mesma coisa que tu uma consulta com um nutricionista, por melhor que ele seja. Se abris o consultório, o nutricionista é uma pessoa obesa que está a comer um pacote de batatas fritas, claro. Tu ficas assim, pá, que exemplo é que esta pessoa me está a dar. E na medicina eu vejo isso que tu disseste, que tu também falaste. Muitas das pessoas na ortopedia que se dedicam a tratar atletas focam-se muito só na parte do tratamento final, não é? E não na parte toda da prevenção e tentar perceber como é que o exercício pode ajudar a não levar aquela parte final do tratamento, já da doença. E por isso é que te perguntava se achavas que isto fazia sentido, se achas que cada vez mais estas gerações mais novas de médicos e de ortopedistas deviam ter um contacto maior com o exercício físico para compreender, não é? A pessoa que está do outro lado, que hoje em dia não só sendo um atleta mesmo profissional, mas muita gente que é quase um atleta amador, não é? Porque provavelmente procuram-te muito na tua consulta pessoas que são não só atletas profissionais, mas atletas amadores, porque sabem que tu estás muito ligado ao desporto e isso é uma coisa diferenciadora no teu currículo, digo eu. Claro. E sim, eu acho que tocaste aí num ponto muito importante e eu sinto que isso tem mudado, nomeadamente aquilo que diz respeito
à aparência física do profissional de saúde. E eu acho que está muito mais enraizado essa ideia em relação a, por exemplo, um nutricionista ou, por exemplo, até alguém que seja um profissional relacionado com o exercício físico. Exato. Mas eu acho que isso está a mudar na medicina também. Porque a autoridade para se falar de determinadas questões parte muito do exemplo que se dá. Claro. E eu sinto cada vez mais que os médicos, neste caso, e bem, procuram cuidar da sua imagem, nomeadamente manter um estilo de vida saudável, controlar o seu peso, e eu acho que isso vai um bocadinho de encontrar aquilo que estamos a falar, ou seja, porque entendem que é difícil, independentemente da área, ou seja, estamos a falar da área desportiva, mas podemos estar a falar de um cardiologista, de um pneumologista, é a mesma coisa que a contradição teórica, não é? De um pneumologista numa consulta de sessão tabágica e entre consultas fumar um cigarro, não é? Ou seja, e eu acho que isso também faz com que as pessoas confiem mais em nós, neste caso nos médicos, acho que isso é importante. E depois, como é lógico, as pessoas, eu, por exemplo, eu acho muito curioso que eu uso, sem fazer publicidade, uso um wearable no punho e noto que as pessoas, os atletas amadores ou não, os amadores mais, porque os profissionais têm cada vez mais acesso a essa informação, em regime de consulta, reparam e perguntam o que é. Okay. Eu costumo dizer que já devia ter alguns royalties desta empresa. Porque estás a fazer publicidade. Faço uma publicidade gratuita a este wearable e eu acho isso interessante porque noto que as pessoas olham para o médico, neste caso, e prestam atenção aos pormenores, não é? Ou seja, porque é que este profissional de saúde está a usar aquilo no punho, entendem que é algo que dá algum tipo de informação e, portanto, eu acho que esse poder da representação física e em termos de estilo de vida daquilo que nós advogamos na consulta dá muito mais poder à mensagem. E outra coisa, imagina, hoje em dia cada vez mais as redes sociais são importantes na nossa sociedade, não é? Tem um impacto cada vez maior para o público em geral. Tu achas que os médicos cada vez mais, principalmente os médicos mais novos, não é? Têm que estar mais presentes nas redes sociais, tentar passar uma mensagem positiva daquilo que está correto ou não está correto na área da saúde, porque hoje em dia nas redes sociais circula imensa informação de pessoas médicas e não médicas sobre medicina, sobre o desporto, e há muita desinformação. Tu achas que os médicos têm que ter um lugar forte nas redes sociais? Achas que isso é fundamental ou achas que do teu ponto de vista isso no futuro não tem assim grande interesse? Sim, isso é uma questão relevante porque eu discuto muitas vezes isso e na área da medicina desportiva isso é muito verdade, que é, se nós repararmos, por exemplo, em torno de um atleta, a quantidade de opiniões que ele tem por dia, entre as que procura e as que lhe são oferecidas, e muitas vezes em opiniões totalmente divergentes umas das outras, aquilo que eu entendo como o dever do médico, seja no contexto do desporto, seja no contexto das redes sociais, que é um contexto privilegiado pela quantidade de pessoas que consegue atingir, é essencialmente o dever de trazer ciência, de trazer verdade científica, fugindo das opiniões. Claro. Eu costumo muitas vezes dizer aos meus atletas que a opinião mais certa, e muitas vezes aquilo que eu entendo ser a opinião médica, ou seja, a opinião da ciência, não que outras pessoas não a ofereçam, mas eu gosto de olhar para a opinião médica como uma opinião mais do que tudo científica, muitas vezes é pouco sexy. E isso faz com que não seja atrativo. Claro. Vamos pôr este caso em cima da mesa. Temos alguém que tem um conflito femoroacetabular e que tem dor na anca, um jogador profissional de futebol. E tem uma dor na anca, consegue treinar, mas tem dificuldade em jogar 90 minutos, vamos falar num caso de um jogador de futebol. Se esse jogador se sentar no meu gabinete e disser, doutor, preciso de falar consigo, ando preocupado com o meu conflito femoroacetabular, você acha que isto vai ser um problema no meu futuro?
aquilo que eu tenho o dever de lhe dizer é, não sei. Talvez. Claro. Podemos consultar até juntos a literatura sobre isso, falar em probabilidade, mas na verdade não sei. O atleta de alto rendimento não gosta desta opinião. Ou confia muito em mim, porque sabe que se fosse suposto, ou se era suposto eu saber, eu saberia. Portanto, se eu estou a dizer não sei, estou-lhe a dizer que a ciência não sabe. Mas é muito mais sexy eu dizer-lhe sim, vai ser um problema, acho que é um erro estares a jogar futebol. Ou mais sexy ainda, dizer não, esquece isso. Há muitos jogadores com isso que tu tens e nunca vi nenhum problema relacionado com isso. E portanto nós muitas vezes temos esse desafio de trazer para cima da mesa uma opinião que ou não vai de encontro à expectativa do nosso interlocutor, ou muitas vezes não dá sequer uma resposta, porque não sei, apesar de ser resposta, não traz muitas novidades para cima da mesa. Claro. Okay? E portanto, respondendo diretamente à tua pergunta das redes sociais, acho que é muito interessante ver isso acontecer. Acho que é uma mistura de uma necessidade do momento por tanta desinformação, mais uma oportunidade também das pessoas demonstrarem aquilo que sabem e se mostrarem ao público, como tantos outros profissionais o fazem, concordo. E acho que traz um desafio também interessante que é para nós médicos de começarmos a falar uma linguagem mais comum, mais de senso geral, menos técnica, que eu acho que é uma dificuldade que continuamos a ter. Claro. Por acaso, uma coisa, isso que tu falaste de ser não sexy, eu tenho feito uns conteúdos para as redes sociais e tenho uma pessoa que me ajuda nas gravações, a fazer algum tipo de guião, para me tentar também puxar mais para o lado da pessoa que está a ouvir, não é? Porque eu, se fizer um guião pensado para mim ou para colegas, as pessoas, público em geral, podem não perceber e coisas técnicas também não são atrativas e as pessoas do outro lado podem não compreender exatamente a mensagem. E estávamos a gravar 2 conteúdos diferentes, 2 coisas de patologias diferentes, e eu tanto numa patologia como na outra, numa das partes dizia provavelmente pode ser a melhor opção, e na outra voltava a dizer provavelmente pode ser a melhor opção. E esse meu colega disse, tu dizes sempre muito provavelmente, não há aí uma coisa qualquer que tu possas dizer é assim. Infelizmente não há nada que seja 100%, porque tu podes ter uma determinada patologia que é a mesma que a minha, 2 pessoas totalmente distintas, 2 situações completamente distintas, podem ter tratamentos completamente distintos. Mas sabes que isto vendia mais e tinha um impacto maior se nós disséssemos só isto é aquilo, e eu disse, mas isto não, eu também não posso ter essa mensagem, que depois também é uma mensagem incorreta, e acho que é isso que muitas vezes passa por pessoas que não estão 100% ligadas à área da saúde, passam uma mensagem de que faz isto, fica assim, não faz isto, fica assado, okay? E torna então um bocado a mensagem que passa nas redes sociais um pouco ambígua e um pouco enganadora. E é essa mensagem não sexy que os médicos muitas vezes passam. Claro, eu costumo dizer isso mesmo, que é, se há conselho que eu posso dar aos meus atletas ou aos meus doentes, é que sempre que ouvirem um profissional de saúde com muitas certezas, está na hora de duvidar. Claro. Eu ainda no outro dia, é curioso porque estava alguém ainda em formação a mostrar-me uma apresentação de um tema para fazer num congresso, fez a apresentação e veio-me mostrar a apresentação e disse, acabei a apresentação e sinto que não tenho a certeza de nada, porque há evidência a favor, há evidência contra, eu vou fazer a figura de parvo porque não vou chegar a conclusão nenhuma. E eu disse, fico muito contente, porque quer dizer que fizeste a leitura certa da evidência que há disponível. E, portanto, há sempre lugar, como é lógico, em muitas patologias, em muitas questões, para nos inclinarmos mais para um lado ou mais para o outro, dentro de um espectro do que é a evidência científica. Claro que quanto mais nos possamos inclinar, menos evidência haverá e, portanto, mais erros podemos cometer, mas a certeza de sim ou não, preto-branco, é muito sexy, mas muito pouco científica. Claro. Isso passa-se muitas vezes também na consulta, quando, por exemplo, algum doente, tem procurado alguns doentes mais da área do desporto, atletas e assim, têm alguma lesão ou outra e procuram muito, agora também é muito na moda o tratamento com plasma, PRPs e assim,
e dizem, já tentei isto, já fiz aquilo, acha que nesta situação, com o PRP eu posso ficar melhor? E eu digo, eu gosto de ser uma pessoa sincera, digo, não há nada que nos diga 100% de certezas, nenhum estudo que diga que isto é 100% eficaz. Há pessoas que resultam, as pessoas que não resultam, em situações resulta, outras não resulta, e a pessoa fica assim a olhar para mim. Isto é um pouco, não há, é ambíguo, não há uma certeza, claro. não é 100% eficaz. Mas eu já fui a fulano tal que me disse que é 100% eficaz. Claro. Essa resposta não lhe posso dar, não é? Porque depois também não é justo da minha parte, depois aquela pessoa, se eu não souber gerir as expectativas daquela pessoa, acho que a não gestão das expectativas num tratamento ainda torna o resultado final pior, claro. Porque se a pessoa já estiver à espera que aquilo pode não resultar a 100%, se calhar vai até viver melhor e bem com a situação dele. Se eu lhe vender que aquilo vai o tratar a 100% e ele não vai ficar 100% tratado, ele vai sentir-se pior porque eu lhe menti. Concordo. Acho que a palavra-chave que usaste aí é essa, e é dessa que devemos fugir, que é vender. Claro. Que é mesmo isso que devemos evitar, tirar o vender ou convencer e disponibilizar a evidência científica e ter a capacidade de, se não a conhecermos, ganharmos tempo para, ou assumir que não a conhecemos e referenciar para alguém que a conheça, que isso também é algo muito importante. E ser honestos, ter honestidade intelectual e científica para dizer, até à data, a evidência é inconclusiva ou aponta como mais provável isto ou menos provável aquilo, e disponibilizar a nossa opinião médica dentro desse espectro. Claro. Acho que aí estamos sempre a fazer um bom serviço ao doente, ao atleta, e acho sinceramente que é aquilo que tendencialmente mais nos diferenciará num futuro, é agarrar-nos à ciência e menos ao marketing na perspectiva comercial. Ok. Aqui tentando mudar um bocadinho de assunto, tu neste momento és médico do Vitória de Guimarães, certo? Vitória Sport Clube, se não matam. Como é que chegou esta tua oportunidade? Como é que chegou este teu percurso de virares médico de um clube de futebol e de um clube da Primeira Liga? Como é que este foi um percurso fácil? Como é que surgiram estes convites, estas oportunidades de chegares até lá? Foi fácil, não foi fácil? Era uma coisa que tu querias, estando ligado à ortopedia, à medicina desportiva? Foi uma coisa que surgiu por acaso, este gosto? Já tinhas um gosto especial pelo futebol? Sim, é assim, é mais uma questão curiosa, porque, como eu te dizia no início da entrevista, eu decidi que gostaria de ingressar nesta área no ano comum, portanto estávamos em 2016, há 10 anos atrás, e entretanto escolho a especialidade de ortopedia, e entro na especialidade no Hospital de Braga, e entretanto no decorrer desse ano, no primeiro ano da especialidade, fazem-me chegar um convite que tinha sido feito a outros elementos e que entretanto ninguém teria interesse ou disponibilidade para, e portanto foi seguindo toda uma cadeia até chegar a mim, que era o mais novo, para ingressar como médico do Futebol Clube Vizela, okay. Que estava na altura no Campeonato de Portugal, não havia ainda a Liga 3. E isso para mim foi uma alegria imensa, primeiro porque já vinha a procurar de alguma maneira lidar com algum clube de futebol, mas penso que 10 anos depois já é mais fácil fazê-lo, mas um bocadinho mais fácil, mas acho que o futebol continua a ser muito fechado em elementos externos. Foi uma coisa que, por exemplo, uma medida que eu implementei no Vitória, que recebemos estagiários observacionais com todo o gosto, porque acho que é interessante, e a maioria deles são colegas nossos, acho interessante abrir as portas, até porque as pessoas podem imaginar um dia-a-dia muito diferente daquele que de facto existe, e portanto eu procurei isso quando comecei, e foi-me sempre negado, e portanto quando aparece esta oportunidade, aparece-me como uma oportunidade que eu quis agarrar e agarrei,
Na altura, e eu estive no Futebol Clube Viseu durante 6 anos, foi um desafio porque foi durante o meu internato, ou seja, normalmente usava horas de almoço ou saídas de urgências de 24 horas para ter tempo para lá ir. Tive sempre também uma direção que entendeu essa dificuldade. E comecei no Campeonato de Portugal e tive 3 anos no Campeonato de Portugal. A história é interessante porque tivemos 2 anos, perdemos no play-off e portanto ficamos no Campeonato de Portugal. Depois subimos no 3º ano com o Mr. Álvaro Pacheco, no ano do Covid, ou seja, penso que eram 6 séries e decidiu-se, como o campeonato foi interrompido em março, que subiam as duas equipas com mais pontos, portanto é assim uma coisa que não costuma acontecer. E depois faço um ano de segunda liga, portanto o 4º ano, depois fico 2 anos na primeira liga e entretanto recebo o convite do Vitória para que eu aceitei de bom agrado, por ser um grande clube, não é? E por ter a história que tem. E porque, não sendo de Guimarães, para todos nós é muito evidente a paixão dos adeptos e a cultura de serem adeptos do clube da cidade e sempre me fascinou isso e portanto estou há 3 anos nesse lugar e é com muito gosto que o faço. Se o faço com gosto, claro que sim, ocupa muito tempo, não é fácil manter uma atividade paralela, nomeadamente cirúrgica. A maioria dos colegas que estão nessa posição não tem uma atividade cirúrgica em paralelo e eu entendo porque é preciso abdicar de muitas horas mas é algo que faço com muito gosto e que complementa muito o meu dia-a-dia, porque é muito, como podes imaginar, é muito diferente estar num consultório ou estar num gabinete enquanto diretor clínico de um clube de futebol. A realidade é muito diferente, os desafios são muito diferentes e transporto muito o conhecimento de um lado para o outro, e o conhecimento e aquilo que vamos aprendendo no dia-a-dia, porque apesar de serem muitas vezes patologias iguais, o facto de termos que lidar com elas de forma diária e sempre com vista à disponibilidade para jogo e para a performance, porque o alto rendimento é isso, são muito interessantes, gosto muito de fazer. Pegando aqui numa coisa que tu disseste, do dia-a-dia de um médico do clube, como é que é o dia-a-dia de um médico de um clube da Primeira Liga de Portugal? Sim, assim, o dia-a-dia de um diretor clínico é diferente do dia-a-dia de um médico da equipa, mas vou falar enquanto um médico da equipa A. Essencialmente, uma manhã tipo começa normalmente por uma avaliação dos atletas sinalizados, ou seja, temos de dividir isto em atletas lesionados ou não lesionados, ok? Ou seja, atletas disponíveis para treino ou atletas com alguma lesão com a reabilitação em curso. Portanto, o dia começa com a prioridade para os atletas que vão estar disponíveis para treino. Normalmente avaliamos os atletas cerca de 2 horas antes do treino. Temos um período para essa avaliação. É definido que os atletas que tenham algum tipo de queixa do dia, não é? Ou seja, que não seja previsível, que se apresentem mais cedo. E, portanto, nós avaliamos e é suposto nesse mesmo dia, nessa mesma manhã, atempadamente informamos o treinador, juntamente com o coordenador da performance, em relação a alguma gestão, por exemplo, de carga, dos atletas que estão disponíveis ou não e daqueles que possam estar disponíveis para uma certa, ou seja, disponíveis ou limitados para algum certo estímulo do treino em específico. Depois segue-se a hora do treino, não é? Que é a hora de esperarmos que nada de mal aconteça e também de irmos colhendo feedback de alguma gestão que fomos fazendo, e no final do treino é outro momento para avaliarmos os atletas. Entretanto, aqui neste intermédio, na hora do treino, normalmente é a hora em que os atletas lesionados estão a tratar. E depois da parte da tarde temos normalmente outra vez os atletas em tratamento bidiário lesionados e mais algum sinalizado para avaliar. Portanto, quando eu digo que o dia-a-dia é muito diferente, é um acompanhamento muito mais prolongado do que o acompanhamento em consulta, que por vezes fazem 15 ou 20 minutos de mês a mês, não é? E, portanto, surgem muito mais desafios, tem uma parte psicológica também muito interessante.
E trabalhar no alto rendimento, neste caso no futebol hoje em dia, é muito enriquecedor para nós médicos, porque lidamos com muitos profissionais diferentes, não é? Lidamos com fisioterapeutas, lidamos com podologistas, lidamos com enfermeiros, lidamos com fisiologistas, lidamos com nutricionistas e, portanto, há muita informação. Hoje em dia o alto rendimento, o grande desafio é o que fazer com tantos dados. Temos muita informação, muitos dados, e o desafio do dia a dia é esse, é tentar olhar para os dados da forma mais sucinta e objetiva possível, para que não nos escape o mínimo possível. Mas um dia tipo será mais ou menos assim. Tu disseste que não és de Guimarães, não nasceste em Guimarães, mas agora és um adepto do clube. Adepto e sócio. Tu ainda consegues, durante um jogo, ver o jogo e usufruir do jogo, ou passas o jogo todo com ansiedade que alguma coisa aconteça? É curioso, porque eu antes de cada jogo, acho que agora já dá uns 2 anos para cá, tento dizer a mim mesmo: Johnny, és médico, comporta-te como tal, tenta ver o jogo com mais calma, mas é impossível fazê-lo porque são os nossos que estão ali, não é? Ou seja, são muitas horas passadas com eles, são muitas dores partilhadas, é indissociável que queiramos que eles sejam felizes e nós sejamos felizes por arrasto. Eu tenho, por exemplo, muita dificuldade em dormir. Se o jogo for às 8, 9 horas, já sei que se o jogo for em Guimarães, estarei em casa à meia-noite e antes das 3 da manhã não estou a dormir. Ganhando, não durmo, perdendo, pior ainda. e por vezes tento relativizar a questão, não é? Mas é indissociável, e acho que essa questão relacionada com o jogo torna muitas dores de cabeça da semana aligeiras, no fundo, porque o target é sempre, no fundo, o nosso target global. Claro que o nosso target médico é preservar a saúde, mas sabendo que o grande objetivo do clube, e claro que há algumas questões que não são negociáveis do ponto de vista da saúde, mas o nosso objetivo é a performance com o máximo de saúde possível. Acho que essa é a grande questão do alto rendimento. Isto é então uma pergunta que eu te colocava: quem é que decide que se joga ou se não joga quando um jogador está lesionado? Sim. Olha, eu posso dizer que eu costumo dizer que sou um afortunado no futebol, porque tenho 9 anos de futebol e tenho a sorte de trabalhar até à data em contextos em que sinto que as pessoas entendem a validade e a pertinência da opinião do médico. Ok? Ou seja, nunca trabalhei num contexto em que sentisse que dava a minha opinião, mas alguém decidia fazer outra coisa diferente. Não sei se há contextos assim, acho que sim. E tenho essa facilidade nesse contexto. Quem decide se o jogador joga é sempre uma decisão partilhada para a maioria das questões. Ok? Ou seja, quando estamos a falar de jogadores de futebol, estamos quase sempre a falar de lesões musculares, não é? De lesões articulares traumáticas menor, uma entorse ligeira de tornozelo. Portanto, estamos a falar de contextos em que coisas pequenas. É negociável a disponibilidade ou não em função do contexto. Claro que não estamos a falar de alguém que fez um LCA, claro, de poder jogar no jogo a seguir. Portanto, isso é ponto assente, não é discutível. E acho que há cada vez mais sensibilidade para isso. Mas aqui há sempre... Eu acho que a grande questão da medicina no alto rendimento é que tu pões as tuas decisões, ou seja, tu antecipas, e com a experiência, antecipas o que é melhor para o clube. Ou seja, tu não tomas a mesma decisão se for o primeiro jogo da época ou o último jogo da época. Não tomas a mesma decisão se o jogador que vai jogar puder estar disponível para o Mundial que vai ser dali a 2 meses. Não tomas a mesma decisão para um jogador que sabes que aquilo que vai querer é arriscar, versus um jogador que sabes que tem muito receio de agravar uma lesão.
E, portanto, tu acabas por conhecer o jogador, antecipar, antes de discutir como é que ele se vai sentir se lhe disseres que tem uma lesão, que tem algum risco, difícil pôr em percentagem, de agravar-se jogar, antecipas qual vai ser a reação dele, pelo contexto, pelo seu perfil. E normalmente o que eu faço é discutir com o jogador antes de discutir com mais alguém. Ponho sempre em cima da mesa e há aqui uma relação muito estreita com o departamento de performance, ou seja, discuto sempre com o nosso Head of Performance, também do ponto de vista de cargas e de testes de força e de perfil do atleta, o que é que faz sentido discutir, e depois temos que incluir sempre, depois não digo menos importante, mas temos que incluir sempre a equipa técnica e também a administração. É sempre um círculo de 4 intervenientes, e aquilo que nós, lá está, muitas vezes não é a opinião mais sexy, porque muitas vezes temos que assumir que não sabemos o real risco daquela decisão de poder arriscar jogar, ou em vez de jogar 20 minutos, jogar 60 ou 60, 90. Continuamos a ter muitas decisões baseadas na experiência, porque não temos um N onde possamos basear a nossa decisão, muito menos literatura, não é? Porque chegamos à literatura ou chegamos a ChatGPT e dissermos tem um jogador com uma lesão tipo 2C do bíceps femoral distal e preciso que ele jogue 30 minutos, é seguro? Não nos vai conseguir responder, por muito que vasculhe na ciência, é difícil. E portanto é sempre uma decisão partilhada, porque é o que eu digo, o nosso dever é trazer ciência para cima da mesa, dar a nossa opinião acerca daquilo que é evidência disponível e ter a aceitação de todos. Claro que não vamos decidir, se eu tiver algum jogador que tenha uma lesão, por muito menor que seja, eu até entenda que ele pode estar disponível para jogo, mas se ele me disser que não se sente minimamente confortável com isso, esta opinião vai ser muito, vou ter muito em conta esta opinião, claro, e aquilo que o jogador sente, para quando der a minha informação acerca de se entendo que ele está disponível ou não. Mas dessa conversa que estás a dizer que tens com os jogadores, já tiveste provavelmente, por 2 questões, já tiveste provavelmente dizer a um jogador não pode jogar, ou também já tiveste aquele jogador que te mentiu, disse que estava bem e foi jogar sem tu perceberes, porque ele não te deu o feedback que tu estavas à espera e jogou, e aquilo agravou a situação que ele tinha. Já te aconteceu algum destes 2 cenários? Sim, sim, já aconteceu. Não recordo nenhum dos episódios como algo que tenha sido um erro. Não é frequente acontecer, felizmente até hoje, não é frequente que isso aconteça, porque o jogador sabe que aquilo que sente, a sua condição física, que partilhe comigo, até prova em contrário, eu não partilharei com ninguém. Isso é claro para mim. Ou seja, a confidencialidade médico-doente transporta-se para o médico-atleta, com certos limites, como é lógico, de razoabilidade. Mas isso acontece, é o alto rendimento, nem sempre temos todos os elementos necessários. Eu, por exemplo, posso-te contar que já tive uma história de um atleta que durante um aquecimento se lesionou. E é estranho um jogador lesionar-se, uma lesão muscular, ou seja, não foi um impacto de um colega, não foi uma entorse, foi uma lesão muscular. E é estranho que o jogador se lesione, tenha uma lesão muscular no aquecimento. Pode acontecer, mas não é de todo frequente. Claro. Sem haver nada. Foi a primeira vez que me aconteceu. E explorando um bocadinho mais a fundo o que pudesse ter acontecido, porque ficamos admirados com isso, entendemos que, ou seja, percebemos que antes do jogo ele tinha recebido uma notícia acerca de um familiar que eu tinha deixado muitíssimo preocupado. Ok. Percebes? E tu dizes assim, se calhar se tivesse sabido disso atempadamente, terias decidido de forma diferente. Não sei. Percebes? Mas o nosso desafio aqui é tentarmos ter o máximo de confiança dos jogadores
com o máximo de confiança da equipa técnica, com o máximo de confiança da administração e, portanto, aqui um quadrilátero que tem que ser muito harmonioso, porque o nosso dever é sempre salvaguardar a saúde do atleta, mas temos que pensar também na saúde desportiva da equipa e, portanto, é um balanço que nem sempre é fácil, mas a base, como em tudo, é a confiança. Claro, mas o futebol é um desporto muito competitivo. Eu costumo dizer que o jogador está a competir com outra equipa, está a competir contra os colegas da mesma posição e está a competir com toda a gente que tem uma opinião errada, porque falhou um passo, ou falhou um penalti, ou falhou aquilo, e muitas vezes essa pressão que tem interna e externa de querer fazer mais e melhor, às vezes pode levar o sentido que eu perguntava era, às vezes pode levar o jogador a não querer falhar, porque o futebol também é um desporto de oportunidades, não é? E aquela oportunidade naquele jogador pode ser o suficiente para ele assegurar o resto da época, de garantir a posição, e às vezes dizer que sente uma dor pode ser o suficiente para não ter aquela oportunidade e condicionar, não é? Aquela época até a carreira, não é? Porque se uma pessoa não está naquele momento, àquela hora, pode às vezes passar a oportunidade. Assim, eu acho que à data de hoje, estou a falar da minha experiência, claro, do que eu tenho no dia a dia. A ocultação não é uma preocupação. Okay. Pode ser ingenuidade minha, mas as coisas correm bem e, portanto, não há de ser assim tão frequente que isso aconteça. Em paralelo, acho que há outras duas questões relevantes, que é os jogadores cada vez têm maior noção, cada vez mais têm uma noção mais real da importância estarem bem, do seu estado físico e do seu estado de saúde para competir e, portanto, são os primeiros interessados, são os primeiros a recorrer, são os primeiros a perguntar. Okay. Mesmo que muitas vezes nos digam, doutor, vou-lhe dizer isto, mas... Fica entre nós. Fica entre nós. Isso ouço com muita frequência. Claro. Isso é uma verdade. Cada vez são mais instruídos para isso desde jovens. Os jovens que nós vemos aparecer da formação no futebol profissional parece que já tiveram 20 anos de futebol profissional, porque já chegam com preocupação em relação ao sono, já pesam a sua comida, já têm cuidado com aquilo que ingerem antes do jogo e depois do jogo, já entendem que se o isquiotibial está um bocadinho mais carregado, é melhor se calhar, em vez de agora que já está tudo feito ir para casa, se calhar ir passar ali nos tratamentos de fisioterapia e fazer alguma coisa. Portanto, já vêm muito mais disciplinados para isso. E depois há o controle que nós temos também sobre eles. A quantidade de informação que nós escolhemos de um jogador no dia-a-dia também faz com que nós muitas vezes identifiquemos questões que ainda não nos tinham sido passadas. Ok? Ou seja, não é fácil, por exemplo, no dia-a-dia ou numa semana de trabalho esconder, por exemplo, um desconforto num isquiotibial, porque a monitorização é semanal em termos de força. E, portanto, claro, pode ter um desconforto que não tem impacto funcional, mas se for algo, em princípio, que seja valorizável, algures será identificado. Claro. Ok? É difícil que um jogador não passe nos tratamentos de fisioterapia. Os fisioterapeutas estão cada vez mais capazes, cada vez mais atentos. Ok? E, portanto, o GPS também nos dá muita informação, ou seja, até posso a olho nu entender que um jogador aparentemente está a fazer um treino normal, mas eu consigo entender que nele, naquele tipo de treino da semana, nas 4 semanas anteriores correu mais X metros de speedrunning ou fez mais X acelerações do que naquele treino e, portanto, esse decréscimo gera um alerta. E daí esta relação muito próxima entre o departamento médico e da performance, e daí que também cada vez é mais difícil que nos escapem essas questões. É lógico que escapam, é lógico que as lesões acontecem, não é por acaso que as lesões de isquiotibiais têm aumentado no futebol profissional, não será só por causa da questão do calendário, será por muitas outras questões, mas a minha experiência pessoal, se houver uma base de confiança, tudo funciona bem. Dentro do que tu disseste das lesões, da tua experiência, daquilo que vais vendo a aparecer no clube, quais são as principais lesões que vocês vão apanhando assim, dentro das lesões minor e das lesões major que vocês vão apanhando durante uma época nos jogadores? E achas que estas lesões têm vindo a diminuir ou não?
E se o facto dos jogadores, como tu disseste, estarem cada vez mais conscientes da importância de dormirem bem, comerem bem, hidratarem bem, e também a parte do reforço muscular e do exercício físico que fazem fora do treino, ser uma das causas para a diminuição ou não destas lesões dentro de um plantel, de uma equipa. Sim. Em relação aos nossos dados em concreto, pronto, não posso falar, não é? Como é lógico, mas aquilo que a evidência nos diz é que as lesões musculares, nomeadamente os isquiotibiais no futebol, são as mais frequentes, têm vindo a aumentar, ok? Tendencialmente mais severas, e eu acho que isto tem uma mistura de muitos fatores. Sabemos que hoje o futebol tem um perfil acelerativo, um perfil de demanda de atividades e de momentos de alta intensidade muito mais alto do que há 20 anos atrás, e portanto hoje em dia é difícil que um indivíduo que jogue bem futebol, mas que não seja atleta, tenha lugar no futebol profissional, porque a demanda é muito alta, não só dos jogos, mas dos treinos. Nós temos muitas semanas em que a semana de treinos é muito mais pesada, ou temos por vezes treinos durante a semana em que é muito mais, do ponto de vista de carga, muito mais intenso e difícil de tolerar do que o próprio jogo. Há muitos jogos que ficam aquém daquilo que é expectável para um jogo de futebol por muitos outros fatores. Okay. E portanto, onde eu ia era que a nossa capacidade também de detectar as lesões tem aumentado dramaticamente. Não é por acaso que há tantas classificações a serem propostas nos últimos anos, porque se hoje em dia eu entendo facilmente que uma lesão que atinja um músculo é diferente de uma junção miotendinosa, é diferente de um tendão, isso há não muito tempo não era tão claro assim, não é? Ou seja, eu comecei no futebol em que o diagnóstico era micro-rotura do músculo. Portanto, isso não existe, não é? No alto rendimento não pode haver lugar para este tipo de terminologia. E eu acho que o facto de identificarmos mais, de sermos mais homogéneos na identificação e partilharmos mais, faz com que tenhamos mais dados e ao publicar mais também temos mais incidência e prevalência desse tipo de lesões. A minha opinião, ok? Mas os dados que temos é que as lesões continuam a aumentar. No campeonato do mundo deste ano, se nós olharmos para os jogos, vemos que são jogos cada vez mais intensos, com um perfil de alta intensidade muito mais alto, e muitas vezes de jogadores que nós nem conhecemos e que jogam em campeonatos menos conhecidos e tendencialmente menos, com uma demanda competitiva mais baixa, e portanto o perfil do atleta também tem mudado muito, e acho que daí vem a necessidade do atleta de se cuidar cada vez mais e de fazer com que tenham carreiras como vemos hoje em dia, cada vez mais longas. Não é só pelo que o atleta faz, é pelo que lhe é disponibilizado. A medicina desportiva também tem aumentado, também tem melhorado muitíssimo, lidamos cada vez melhor, entendemos cada vez mais a probabilidade de recidiva de certo tipo de lesões, que é um tema muito importante. Nem sempre, eu costumo dizer que antes de medirmos o sucesso temos que o definir, ou seja, sucesso pode ser um jogador voltar para uma final de um campeonato do mundo, nem que depois tenha que parar 3 meses. Sucesso pode ser um jogador recuperar de uma lesão de forma a que esta lesão nunca mais o incomode, e portanto acho que tudo isso impacta muito o perfil lesional que vemos em crescendo no futebol. Tu falaste de agora cada vez o futebol ser mais intenso, ser mais exigente do ponto de vista atlético dos jogadores. Eu tive aqui um podcast com o Dário, que dedica-se a fazer o pré-season, pós-season, e faz também a reabilitação e o treino com jogadores fora do clube, com vários jogadores da seleção nacional e assim. E ele disse uma coisa que eu achei engraçada, que ele foi... ele falou em termos estatísticos. Imagina, tu és um ponta de lança. Tu sempre que vais à baliza, 50% das vezes
tu marcas golo. Mas tu só chegas lá 2 vezes, porque corres menos. E tem este jogador que em 35% das vezes que chega à baliza, marca golo, mas ele vai lá 100 vezes. Pá, este jogador pode não ter uma eficácia tão boa, mas como tem uma performance física muito melhor, vai marcar mais, e isto no futebol interessa, não é? E por isso é que cada vez mais esta parte atlética, a parte não só do talento é fundamental, não só para a eficácia, mas também para prevenir e permitir que aquele jogador faça uma carreira duradoura. Claro. Não sei se tens se pensas da mesma maneira. Sim. Ou não. Isso é uma discussão de quem é da área, não é? Claro. Ou seja, o Dário diz isso porque lida com essa dificuldade, isso para mim é familiar porque lido com essa dificuldade. Porquê? Porque o trabalho peri-treino, no caso do futebol, é muitas vezes um sacrifício. Claro. Porque não é diferente de qualquer outro trabalho, só se colhe frutos da consistência. Claro. E como os atletas são humanos, é lógico que depois de uma semana, de um grande jogo, de uma grande vitória, de uma grande performance pessoal, há uma vontade na semana a seguir de fazer, de melhorar, de estar tudo bonito, são tudo rosas. Depois de uma semana de derrota não é fácil. Claro. E aquilo que distingue normalmente quem chega longe, não é só isso, claro, há uma aptidão e outro tipo de capacidades que não sejam as físicas que determinam isso, e outras que não sejam capacidades, mas aquilo que eu costumo dizer aos atletas e que é algo que é para mim categórico é: tu num jogo de futebol podes correr 3 km, ter 500 metros de high speed running, ter 50 metros, 50 acelerações de mais de 3 metros por segundo e fazer 3 golos, e num jogo em que corras 8 km e duplicaste todos estes indicadores, jogaste mal e a tua equipa perdeu. Claro. Aqui o desafio é explicar que não havendo uma relação direta entre a performance física e o resultado, o que sabemos, e é claro para todos, é que se o atleta não tiver a capacidade para, e a capacidade é construída ao longo de muitas semanas de consistência, se o jogo pedir essa demanda, ele não vai conseguir. Claro. Ok? Ou seja, se ele não treinar para adquirir essa capacidade, e se o jogo pedir, ele não vai ter a capacidade, vai ter a capacidade para. Uhum. E se o jogo pedir abaixo daquilo que ele está capaz? Perfeito, acaba o jogo, toma um banhinho e chega a casa sossegado, com as pernas sem doer muito, está tudo bem, e começamos a semana já limpos. Ou seja, eu acho que o desafio aqui é transmitir a noção de que a capacidade vai dar suporte ao talento. Uhum. E isso que tu disseste vai de encontro ao que eu dizia há pouco acerca do perfil de jogo. Claro. Ou seja, todos nós já fomos jogar futebol com os amigos com uma capacidade física que já não é de há 10 anos, e todos nós já sentimos que quando o oxigênio falta no cérebro, não é? Que nós até temos a ideia de uma certa execução e aquilo que sai não tem nada a ver com isso. Não é? Porque as pernas já não respondem da mesma maneira, porque falta a saturação já começa a baixar, fica difícil fazer as trocas nos alvéolos, e portanto, quanto mais capaz eu estiver, melhor resposta estou pronto para dar. Depois, se a dou ou não, há muitos fatores a entrar nessa questão. Nós temos muitas discussões construtivas com treinadores, porque, como é lógico, nós desta área queremos sempre que os atletas corram o mais possível, que estejam o mais disponíveis possível, e eles muitas vezes dizem-nos, e com toda a razão, que é correr muito não é igual a correr bem, não é? Claro. E portanto, e são coisas que muitas vezes aos nossos olhos mais técnicos não conseguimos perceber isso. Mas eu acho que o desafio aqui é entender a capacidade. Se eu tenho capacidade para, estou mais perto de, e isso só se consegue de uma maneira que é com consistência. E isso protege a saúde, que é aquilo que a nós médicos mais nos interessa, que é maior capacidade, é prevenção. Claro.
terminando aqui este bocadinho a falar sobre lesões, já experienciaste alguma situação em que estavas no jogo e olhaste para o campo e percebeste naquela situação e disseste isto vai ser uma lesão muito grave? E na realidade foi uma lesão muito grave e colocava-te outra questão que era, eh, já tiveste uma situação que tu achaste que aquilo não iria correr bem, o jogador não ia conseguir recuperar e voltar ao nível que estava anteriormente e ele recuperou e voltou até melhor, isto é, Claro. depois de uma fase de recuperação completa. Sim, é assim, durante um jogo de futebol, a maioria das nossas decisões são definidas pelo jogador. Ou seja, a avaliação dentro de campo da maioria das lesões musculares, que são a grande parte das lesões, é muito frustre. Ou seja, a maioria dos jogadores que saem por lesão muscular, eu quando chego junto deles no campo, eles já decidiram que vão sair. Uhum. Porque já me dão o diagnóstico de uma possível lesão muscular. As lesões articulares já têm mais alguma questão, nomeadamente entorses de joelho. Os jogadores tendencialmente, e é natural, ficam muito assustados quando torcem o joelho e a avaliação clínica ali no campo já é mais informativa. Claro que é sempre informativa, mas em termos práticos já é mais informativa, mas muito difícil de validar. A informação no campo, com o barulho, com a pressão de decidir rápido, com muitas vezes a pressão do árbitro, porque o contexto do jogo faz com que tenham que ser mais rápidos, não é fácil. Sendo que a maioria das lesões graves não são difíceis de identificar. As menos graves são mais difíceis. Eu tenho uma história muito curiosa de uma lesão grave que me escapou categoricamente e que a recordo até hoje, e hoje em dia sempre que entro em campo lembro-me disso, quando a lesão é perto do tornozelo, que foi um jogador que teve, ou seja, estava num lance dentro da área, ele era o atacante, tinha a bola, estava a 2 metros da baliza, tinha o defesa nas costas e cai redondamente. Ou seja, no momento em que vai a chutar, cai redondamente. Portanto, toda a gente no banco, eu inclusive, penalti, escândalo, não é? Quando chego junto a ele, vou naquela emoção de achar que é penalti, portanto que ele sofreu algum traumatismo. Naquela altura ainda não dispunha de algumas ferramentas que temos hoje em dia, às vezes conseguimos ter alguém no auricular que já reviu o lance e já me diz, por exemplo, que não houve um contacto, temos esse tipo de ferramentas. Mas na altura assumi que teria havido um contacto e, portanto, achei que estava a olhar para um traumatismo. Verifiquei a pele, tudo bem, não havia grande questão em termos de integridade cutânea e tudo mais. E pedi ao jogador para se levantar. Quando ele se levanta, ele tenta caminhar e não consegue. Portanto, o que é que tinha acontecido? E foi o jogador que me disse, doutor, eu não consigo caminhar. O que é que tinha acontecido? Ele tinha sofrido uma ruptura do tendão de Aquiles naquele momento. Portanto, não tinha havido nenhum impacto. É a lesão clássica, não é? De um jogador sentir uma dor excruciante e olhar para trás e perceber quem é que lhe acertou. Naquele contexto em específico parecia mesmo que era um lance para penalti e na verdade não tinha havido nenhum impacto, era uma lesão de tendão de Aquiles e naquele momento escapava-me redondamente, lá está, influenciado pelo contexto do jogo, a pressão e precisamos muito do atleta para nos dizer o que sente e tudo mais. Depois também conhecemos o perfil do atleta, sabemos que há certos atletas que, como todos nós, que se queixarem é porque é algo grave, sim, porque as coisas menor nem querem falar sobre isso. Temos outros atletas mais preocupados, e, portanto também pomos isso em contexto, mas as lesões mais graves não são difíceis. O principal desafio maior, aliás, o maior desafio tem a ver com os traumatismos cranianos, porque muitas vezes a desorientação faz com que seja muito difícil ter a colaboração no campo. Evoluímos muito nesse aspecto, estamos mais sensibilizados para isso. As equipas de arbitragem já dão mais tempo para nós avaliarmos quando é num caso de um traumatismo craniano. Há substituições extra para tal e, portanto, em certas competições e, portanto,
esse para mim é o maior desafio, porque já tive alguns episódios difíceis com jogadores desorientados dentro de campo, que não queriam ser substituídos porque estavam desorientados, não é? Mas felizmente não é assim tão frequente esses TCEs mais graves, e portanto o jogador faz a maioria das vezes o diagnóstico. Depois diagnosticar e predizer, não é? Porque a nossa vida, como deves imaginar, é no final do jogo, já toda a gente entendeu que há uma lesão muscular e portanto já toda a gente quer um prognóstico. Quando é que pode, quando é que não pode? E cada vez trabalhamos com mais pormenor e com precisar de mais informação e recolher muitos dados para definirmos o melhor prognóstico, e isso demora horas ou pode ser até dias, mas isso já faz parte da dificuldade do alto rendimento. Claro. Johnny, vindo aqui um bocadinho agora para a tua parte cirúrgica, tu dedicas-te à ortopedia, medicina desportiva, a tua área cirúrgica de predileção é o ombro, certo? Porque é que tu achas que o ombro foi uma articulação que te deslumbrou aqui na área da ortopedia? O que é que achas que o ombro é uma articulação tão complexa? Que é que há tantas lesões também em pessoas que praticam desporto a nível do ombro? Sim. Qual é a tua experiência? Olha, eu entrei em ortopedia com interesse, como eu acho que quase toda a gente que gosta de ortopedia e da área desportiva, no joelho. Ok. E fui, entre aspas, desviado para o ombro cedo durante a minha especialidade por alguém quem tenho muita estima, que me disse, pá, de joelho já há muita gente que perceba, anda aqui ao ombro, e portanto eu acabei por me interessar por uma articulação muito complexa, que também é sede de muita patologia desportiva e portanto o grande foco do interesse é esse, tem muitas coisas análogas ao joelho. E de facto a patologia desportiva é muito frequente na articulação. Em relação à sua prevalência, eu acho que o grande desafio do ombro é ser a articulação do corpo com o maior arco de movimento. Isso faz com que seja naturalmente instável. E o mais curioso é que é uma articulação naturalmente instável com o maior arco de movimento do corpo, mas da qual resulta, ou seja, à exceção das lesões da qual resulta a instabilidade, que normalmente é da luxação do ombro, a maioria das lesões e complicações pós-operatórias tem que ver com rigidez, e portanto o nosso desafio no ombro é quase sempre restaurar a mobilidade com a confiança ou seja, com a ausência do feeling do giving away, ou seja, de uma articulação instável. O meu interesse partiu muito por aí, depois desse empurrãozinho inicial, partiu por essa complexidade da articulação. Aqui muitas pessoas que me ouvem são pessoas ligadas ao CrossFit. O que é que tu achas daquilo que conheces do CrossFit? Achas que o CrossFit é mau para o ombro? Não é mau? Tem muitos exercícios overhead que agora trazem cada vez mais lesões a nível do ombro que em Portugal não existiam. Existiam lesões desse género nos Estados Unidos ou por pessoas que faziam weightlifting, que não era uma modalidade muito praticada em Portugal, ou pessoas que faziam o beisebol, também não é muito praticado em Portugal. E agora com o CrossFit, com esta necessidade de exercícios muito overhead, surgem algumas lesões que antigamente não eram tão comuns. Qual é a tua opinião? Achas que o CrossFit faz mal ao ombro? Não faz mal? Existem muitas lesões que estão a surgir na decorrente da prática desta modalidade ou não? Assim, eu nunca ninguém me vai ouvir relacionar o desporto com algo de mau. Eu dizia no outro dia em conversa que as únicas contraindicações para a prática desportiva, contraindicações absolutas, não são do foro ortopédico. Ou seja, são do foro neurológico, pode, claro, ter que ver com algo ortopédico, mas a patologia não é musculoesquelética, não é no músculo, não é no tendão, não é na articulação. Portanto, eu posso, ou seja, ou são do foro neurológico ou do foro cardiovascular. E, portanto, há muitíssimos poucos motivos pelo qual eu posso estabelecer uma relação de nexo causal que termine num conselho de fuja desse desporto, que isso está a fazer-lhe mal. Não acredito nisso. Dizendo isto, acho que o CrossFit faz muito bem ao corpo, como qualquer outro exercício. Overall, pesando prejuízos e benefícios, os benefícios vão sempre superar os prejuízos.
porque muitas vezes eu tenho dificuldade de valorizar os benefícios, porque um dos grandes desafios da prevenção é que eu não consigo mostrar o que preveni. Só se tivesse a máquina do tempo e visse algo a acontecer, não é? Ou seja, um indivíduo de 50 anos, fumador, obeso, a ter um infarto aos 55, eu poderia, com a máquina do tempo, chegar ali aos 45 e dizer, inicia CrossFit aqui. E agora voltamos aos 55 e 56 e 57 e percebi, opá, consegui prevenir um infarto aqui porque comecei a colar. Portanto, sem máquina do tempo é difícil falar em prevenção, ou é difícil vender a prevenção, mais uma vez não é sexy. E portanto, acho muito bem que as pessoas o façam. Acho que o CrossFit tem algo muito característico que eu rio-me muitas vezes na consulta, porque é dos poucos desportos em que eu ouço coisas como pá, doutor, estava no meio de um WOD e tinha que fazer 10 muscle-ups, ao quinto luxou-me o ombro, eu pus no sítio e fiz mais 5 e depois no final percebi que me estava a doer, mas tinha que acabar. Ou seja, há poucos desportos em que eu ouço isso, não é? Ou seja, num jogo de pádel acho que as pessoas entendem mais fácil que se calhar é melhor acabar o jogo, nem que seja porque os outros lhe dizem pá, para. Num jogo de futebol a mesma coisa. No CrossFit aquilo que eu acho curioso é que as pessoas têm uma missão, naquele dia têm aquilo para fazer e vão fazer no matter what e depois logo vejo. Acho que é esse tipo de característica do exercício também, claro, pela complexidade dos movimentos, por exigir uma técnica que demora a desenvolver, por haver competição que faz com que seja em muito parecido com alto rendimento e também porque as pessoas, como é um tipo de exercício em que é difícil progredir ou na técnica ou na carga ou quem está a competir mudar de escalão, né? Ou Claro. de Scale para RX ou Elite, sim. É difícil pensar em parar porque podem regredir, portanto isto é alto rendimento, muitas vezes em indivíduos pouco preparados para, mas se há mensagem que eu posso passar, e estamos a falar certamente para pessoas num espectro muito amplo, é que nada é motivo para parar. O motivo é, aqui, o desafio é sempre ajustar. Claro. E é por isso que eu te digo que muitas vezes eu gosto de trabalhar com o alto rendimento e com o atleta amador, porque o segredo está no meio. Ou seja, eu não quero o overuse, falando em termos musculoesqueléticos, não quero o overuse do atleta do alto rendimento, porque eu sei que não é saudável. Mas também não quero que o atleta amador, e já não estou a falar do sedentário, claro que eu quero que o sedentário venha para o atleta amador, mas eu também quero que o atleta amador entenda que a sua grande vantagem é que pode parar ou ajustar conforme as suas necessidades. Isto era o que eu queria ter no alto rendimento. Claro. Quer dizer assim, este tipo hoje não treina. Claro. Não há uma máquina por trás de dinheiro a dizer isto é um investimento. O jogador é um investimento. Exatamente. E eu quando digo não treina, não é vai para casa e deita-te no sofá. Não, é, se calhar este jogador hoje, o ideal era não ir ao campo, mas ficar no ginásio, fazer só o trabalho de força. Ou se tiver uma piscina, fazer algum trabalho dentro da piscina. E portanto, esta capacidade de escolher, orientado por profissionais, claro que é mais fácil, porque isto nem sempre respeita princípios de senso comum, faz com que ser um atleta amador seja um privilégio. Repara, eu no meu dia-a-dia gosto de guiar o meu treino pelo meu overall do meu wearable. Ou seja, eu no dia em que comece o dia no vermelho, e eu se tiver programado um treino que para mim, no meu caso, naquele momento seja um treino intenso, eu vou ajustar. Claro. E se calhar no dia em que tenho uma recuperação de 97%, dormi como um bebê, ou como um bebê que dorme bem, estou bem, tive um dia muito relaxado no dia anterior, nesse dia é o dia para pôr carga. E portanto, isso é um privilégio que eu tenho, porque posso escolher. Sim. Aquilo não é a fonte do teu rendimento. Exatamente. Ao mesmo passo que se eu acordar no vermelho, como foi o caso de hoje, e tiver que me levantar para ir dar consultas, tenho que o fazer. Claro. Não é? Portanto, aí eu não posso escolher. Isto voltando à tua questão, acho que o CrossFit é uma excelente ideia, chama a atenção para algo que tu conheces melhor do que eu, não sou praticante de CrossFit, mas para a necessidade de progressão lógica, pela execução adequada, porque é um exercício muito complexo e, portanto, não é fácil para alguém que nunca pegou numa barra fazer um snatch. E, portanto,
é natural que se quiser fazer um snatch pela segunda vez na vida e colocar 60 quilos, Não vai conseguir. é capaz de ficar a doer o ombro. Ou vai se aleijar. Exatamente, ou alguma coisa na lombar, e portanto, seguindo a progressão lógica, e aquilo que eu costumo dizer na consulta é, mas o que é que eu posso fazer? A maioria das pessoas sabe o que é que pode fazer, ou seja, qualquer pessoa olha para o David, que é um atleta de CrossFit, a fazer um snatch, acabou de chegar a uma box de CrossFit, olha para o snatch e o seu feeling, porque nós somos preparados para fugir do perigo, é, aquilo em princípio não é boa ideia. Começar logo dali, não é? Exatamente. E, portanto, o bom senso, se imperar, normalmente protege-nos. É uma capacidade ancestral que nós temos de andarmos no meio da selva a perceber para onde é que devemos ir. Portanto, seguindo o bom senso e os profissionais adequados, vamos estar sempre protegidos. Claro. Assim, do ponto de vista da parte cirúrgica, mais do ombro, assim, de uma maneira mais simplista, qual é que é, do ponto de vista de um atleta amador, qual é que achas que é aquela cirurgia mais gratificante, isto é, em que o atleta está muito mal previamente e depois da cirurgia volta ao nível que estava ou até pode ficar melhor do que aquilo que estava previamente? Qual é a cirurgia que te dá mais esta sensação de bom feedback? E qual é aquela patologia no ombro que ainda hoje em dia te tira um pouco o sono e te mantém sempre um pouco expectante quando tens que encarar aquele problema? Isso. É muito fácil de responder. A cirurgia mais gratificante do ombro, na área da medicina desportiva, é sem sombra de dúvida a instabilidade do ombro. Okay? A instabilidade do ombro tem uma prevalência na população em geral de 3% e na população atlética muito maior. E os esportes de risco independentes é o sexo masculino, a prática de esportes de colisão ou de contacto e o facto de ser um adulto jovem. E, portanto, é a população clássica, ou seja, é o grupo da população ativa. O que é que nós sabemos? A estabilidade do ombro tem uma particularidade muito grande, é que é muitíssimo, a probabilidade de ter uma segunda luxação depois de uma primeira luxação é tão maior quanto mais jovem for o doente, o atleta, à idade do primeiro episódio. O que é que isso quer dizer? Como a maioria das luxações acontecem no adulto jovem, nós estamos a falar, numa grande parte dos casos, numa patologia que se vai tornar um problema para a sua vida enquanto atleta. Ou seja, de um primeiro episódio que normalmente resulta de um traumatismo de alta energia, vão resultar outros episódios, muitas vezes a vestir uma t-shirt, a rodar na cama, portanto, de muito baixa energia, quer dizer que a articulação é tão instável que sai do lugar com muita facilidade. E, portanto, nós cada vez mais conseguimos ser menos agressivos, ou seja, através da artroscopia, por cirurgia minimamente invasiva, restaurar a estabilidade ao ombro com processos ora mais anatómicos, ora menos anatómicos, portanto, mais simples ou mais complexos, restaurar a normal anatomia do ombro com muito baixa taxa de complicações e com outcomes muito favoráveis, ou seja, reduzindo muitíssimo a probabilidade daquele ombro voltar a sair do sítio e, mais importante do que tudo, restaurando a confiança na articulação. Porque se nós virmos, por exemplo, um atleta de CrossFit que tenha ou que tente praticar CrossFit com medo de luxar o ombro, é impossível fazer. Claro. Ou ignora esse medo, portanto pode ter medo de ignorá-lo e fazê-lo, mas a performance é impossível, é incapaz de atingir a sua performance máxima. E nós conseguimos fazê-lo com taxas de return to play muito altas e cada vez mais céleres. Portanto, é, na minha opinião e nas minhas mãos, a patologia mais gratificante. Não menos gratificante, mas mais desafiante. E como dizias há pouco, cada vez mais, não sei se mais prevalente, mas com uma incidência a aumentar, que são as patologias da coifa dos rotadores em jovens atletas. Nós sabemos que quando falo em patologia, falo em rupturas da coifa dos rotadores em jovens atletas. A patologia da coifa dos rotadores é muitíssimo prevalente na meia-idade, da meia-idade em diante. Há estudos recentes a demonstrar taxas de lesões da coifa dos rotadores perto dos 90%
numa idade compreendida entre os 50 e os 60 anos, portanto é muitíssimo prevalente e a maioria das pessoas não tem sintomas. No atleta é um desafio porque as taxas de rupturas tendinosas, se não for bem escolhido o caso e a técnica cirúrgica, são mais altas do que as gostaríamos. A recuperação é lenta e faz com que tudo isto seja um desafio, ok? E, portanto, se para um contexto de instabilidade do ombro, a primeira atitude pode ser uma cirurgia, não digo no primeiro episódio, mas a primeira opinião médica pode ser uma cirurgia porque é previsível, ou mais previsível o seu outcome. Numa lesão da coifa dos rotadores, num jovem atleta, a cirurgia nas minhas mãos, a não ser em casos muito extremos, que não é o normal, a opção cirúrgica não é a minha primeira linha de tratamento por essa, não vou chamar imprevisibilidade, mas por ser menos reprodutível o resultado. Ok. Já estamos aqui assim um bocadinho avançados. Vou-te fazer só aqui umas perguntinhas finais, assim uma resposta mais rápida de algumas coisas. Tu diz-me a tua opinião assim mais célere. Termos assim globais, claro que isto não é muito sexy, é para ser mais sexy possível. O que é que tu achas sempre numa primeira abordagem, cirurgia ou prevenção? Essa é fácil. Eu costumo dizer aos internos que se não estiverem em traumatologia, é muito diferente se a origem for traumática, se estivermos em ortopedia, patologia não traumática, se dissermos prevenção ou tratamento conservador, vamos acertar muito mais vezes do que se dissermos cirurgia, por isso prevenção. Do ponto de vista de patologias do ombro, da tua área de especialização, a maior parte das vezes, mais vezes gelo ou mais vezes calor? Banhos de contraste. CrossFit, sim ou não? Sempre que possível. Para ti, qual é o exercício assim mais completo? Não sendo atleta de CrossFit, não descuro deadlift, agachamento, elevações, supino. Se tivesse que construir um plano, não sou profissional do exercício, incluía esses quatro. Para ti, qual é assim o maior mito assim da medicina desportiva? Essa é uma boa questão. O maior mito da medicina desportiva. É que mais rápido é melhor. Ok. Assim, a lesão mais subvalorizada no futebol? Luxação do ombro. Ok. O que é mais difícil? Aquele jogador que nunca sai do gabinete da fisioterapia ou aquele jogador que nunca quer ir para o gabinete da fisioterapia? O que não quer ir. Não Desafio maior. Qual é que achas assim o conselho que darias a todas as pessoas que façam um exercício físico para melhor protegerem o ombro? Continuem a fazer exercício físico. Okay. E assim o conselho como ortopedista e como médico ligado à área desportiva, assim a maior mensagem, o maior ensinamento que o desporto te deu estes últimos anos, pudesse deixar aqui para as pessoas em termos de mensagem final. Sim, eu gosto muito da máxima de que o único treino mal feito é o que não foi feito. O papel do exercício na prevenção de doença e na promoção de saúde é inegociável em termos de evidência científica. Devemos manter o foco, e este tipo de podcast serve para isso mesmo, de desmistificar o exercício, retirá-lo da zona de perigo e trazê-lo para a zona de lazer, de saúde, de convívio e, no fundo, retirar as pessoas do sofá, trazê-las para o exercício físico é, sem sombra de dúvida, oferecer-lhes saúde. Acho que há um desafio muito grande na comunidade médica de tornarmos esta mensagem mais unânime, porque somos pouco expostos a esta realidade, a este conhecimento na faculdade.
quando ouço alguns influencers que não tenho propriamente estima por eles a dizer que o médico está projetado ou formatado para tratar a doença e não para a prevenir, eu sou obrigado a concordar e, portanto, acho que devemos ser mais uns mensageiros a favor do exercício físico e de chamar a consciência, de dar a consciência às pessoas de que o único treino mal feito é o que não foi feito e o único segredo do exercício físico não vem do tipo, não vem da qualidade, mas sim da consistência. Era isso que eu gostaria de deixar claro. Muito obrigado, Johnny. Obrigado, David. Nada.